Oi gente, estamos de volta aqui com a segunda parte da entrevista com a Manu. A gente está fazendo um quadro pro estudante de psicologia e a gente estava falando sobre a importância para o estudante desse curso, que é psicologia, em ingressar o processo, de terapia o quanto antes. E aí a gente vai continuar esse papo aqui com a Manu, falando um pouquinho sobre isso. Em que momento, Manu, lá no curso que você entendeu, ou que os professores disseram, Você tá com 2 anos de curso, em que momento em que é dito, gente, vocês precisam fazer terapia, sabia? Como que acontece isso? Comigo não foi tão diferente, porque eu sempre estive em terapia, né? Eu sempre fiz terapia desde os meus 16 anos. Então eu sempre estive em terapia, né? Então pra mim não foi uma surpresa, assim, Quando eles disseram. falar, um professor virar pra mim e falar, você vai ter que fazer terapia. Pra mim, eu já estava em terapia quando eu comecei o curso. Então, pra outras pessoas, não sei como é esse processo. Muitas pessoas na minha sala, vou começar torcendo agora, não fazem terapia. Tá. Não fazem terapia. E eu lembro que nesse segundo semestre esse quarto período que eu fiz agora, acabei de finalizar, foi o período em que mais os meus professores falavam sobre terapia, né? Desde quando eu entrei no curso, os professores falavam isso, de que nós deveríamos estar em um processo terapêutico, né? Pela responsabilidade que a gente conversou, em que se carrega neste curso, pelas coisas em que você tem que lidar, né? Então, junto à sua vida pessoal, com a vida das outras pessoas que você vai estar ali, né, ajudando, de qualquer maneira que seja, em qual área você esteja. Então é uma coisa que os professores sempre comentaram com a gente. Não falando de terapia, mas eu lembro que foi no segundo ano, no primeiro semestre do segundo ano, em que chegou uma mulher da administração na sala de aula pedindo a nossa carteirinha. Né, falou, não, gente... De estudante? Não, carteirinha de vacina. Todo mundo pedindo carteirinha de vacina. E aí eu fiquei, nossa, mas por que eu preciso dar carteirinha de vacina pra moça, né? E aí ela virou e falou, porque você é da área da saúde. Né? Não especificamente você vai trabalhar dentro de um hospital, mas você vai estar ali em contato com outras pessoas. Na clínica, a clínica da PUC é dentro de um hospital. Sim. Então, não é terapia, mas eu lembro que foi muito engraçado pra mim quando eu me dei conta que eu tava na área da saúde. Foi quando eu me dei conta em que a moça falou pra mim, deixa eu ver sua carteirinha, qual vacina você tomou, qual vacina você não tomou, vai ter que tomar. Se não tomar essa vacina, não vai poder estagiar, porque você tem que estar com todas as vacinas em dia, né? Não é terapia, mas foi ali naquele momento, assim, que eu consegui ter uma noçãozinha de que, caraca, tô na área da saúde. E não é brincadeira. Não, né? tipo, foi uma coisa assim, caraca, eu tô na área da saúde. E foi nesse dia também que a moça do CA, né, do Centro Acadêmico... Não, foi da administração? Não. Corta isso. Pula essa parte. Corta isso. E que ela chegou na sala e ela também falou da terapia, né? Quando a gente ficou surpresa, assim, mas por que isso aqui é a nossa carteirinha? Ué, gente, porque vocês são da área da saúde, vocês vão estar, né, ali com outras pessoas. Inclusive, vocês também vão precisar fazer terapia. Né? Vocês vão também ter essa necessidade de estar no processo terapêutico. Então, o tempo todo, os meus professores cobram isso, não cobram, né, mas falam da necessidade, de como é essencial fazer terapia, né. E, não sei, pra mim, isso é uma opinião minha, eu senti que nesse último, as grades de cursos em certas faculdades são diferentes. Na PUC agora, nesse segundo ano que eu terminei meu segundo semestre, foi quando eu estive mais próximo da psicologia pra mim, né? Nesses 2 anos foi o momento que eu estive mais próximo da psicologia. Foi quando eu fiz o meu primeiro trabalho fora da faculdade, que eu tive que entrevistar alguém, fazer uma entrevista fenomenológica. Então, foi ali que eu senti, sabe, a importância de estar no processo terapêutico, porque a pessoa que eu entrevistei foi uma conversa muito rica. E ao mesmo tempo muito, não pesada, pesada é uma palavra negativa. É carregado da história daquele sujeito, Isso. Então não é simples. Sim, né? Então assim, e foi quando eu escutei alguém falando comigo, não uma conversa de ponto de ônibus,
Não uma conversa que você tem com alguém na fila do mercado. Foi numa conversa em uma posição como estudante de psicologia, sabe? Então ali naquele momento eu tinha essa responsabilidade. Tanto é que a gente teve que transcrever esse trabalho. Foi aí nesse momento em que, foi nesse segundo semestre em que eu vi que é uma necessidade gigantesca de estar em terapia. E eu fico muito impressionada quando as pessoas na minha sala, muitas, né? Não a maioria, ainda bem que a maioria faz terapia, né? Mas uma grande parte assim, da sala não faz terapia. E eu fico chocada. Quando alguma amiga minha diz que não faz terapia, eu dou uma... Não sei se é certo eu fazer isso, mas eu dou um certo... Ei, como assim não faz terapia? Até porque a minha supervisora de casos, que na época que eu era estudante, ela era coordenadora do curso, a Priscila, hoje não é a primeira vez que falo da Pri aqui, ela sempre falou pra nós, antes de nos formar e agora que a gente é formado, quando a gente tá com ela sempre lembra, vocês precisam dar o valor. Não adianta querer que a sociedade dê, né? Se vocês não dão. Então, estar em terapia, além de ser necessário para quem quer essa profissão, é parte de um profissional que valoriza a sua área, né? E ela tem razão. Manu, já que é um quadro para os estudantes, você falou da entrevista fenomenológica, né? O que é uma entrevista fenomenológica? Para a galera aí do humanismo? Na psicologia tem 3 grandes abordagens, né? Tem 3 grandes teorias, a comportamental, a psicanálise e a do humanismo. Então, a entrevista fenomenológica ela é dentro do humanismo e ela é basicamente, quando eu fui fazer a entrevista fenomenológica, eu tive que ler 3 textos, né? Eu tive que ler 3 artigos para eu ter um maior conhecimento, para eu ter uma maior... Como que eu posso dizer? Um domínio. Repertório. Isso, um domínio, um repertório desse tema, porque existem muitas especificações dentro da entrevista fenomenológica. Eu tinha que ter uma pergunta disparadora, né? Então eu tive que escolher um tema. O tema que eu escolhi foi de profissão, mas por conta de que, né, eu já conhecia a pessoa, ela era uma pessoa próxima de mim. Então a pergunta disparadora eu sabia que ela ia chegar no ponto em que eu queria, certo. Mas não de maneira diretiva. Sim, porque a entrevista, inclusive, não é algo diretivo, né? Você faz a pergunta e deixa o cara E deixa a pessoa falar. O quanto mais a pessoa falando, é melhor. E foi a primeira experiência que eu tive fora da faculdade. Sim. Foi incrível. Foi maravilhoso. Eu fiquei muito, muito contente. A entrevista correu muito bem. Ela tinha só 1 hora, mas se deixasse, eu tenho certeza que eu ficaria horas conversando com a pessoa em que eu fiz a entrevista. E depois você tinha que fazer um relatório? Sim, eu tinha que transcrever a entrevista, não podia gravar a entrevista. Certo. Quando eu tinha que transcrever ela de cabeça e eu tenho que transcrever ela no tempo presente. Certo. E ao final da entrevista, a gente tinha que perguntar pra pessoa a versão de sentido pra ela daquela entrevista. Que legal! Sim. E a versão de sentido é basicamente como que a pessoa se sentiu, né? Durante aquele momento, como que foi pra ela falar daquele assunto, como que ela se sentiu. Né? É o cuidado, porque eu acho que num papo, a gente sempre, as pessoas acham que o psicólogo é amigo. Eu recebo muita coisa dos pacientes e eu recebo algumas cartinhas deles, né? E às vezes eles colocam assim na cartinha, Kelly, pra mim você é minha amiga, né? Tem uma galera que me coloca numa posição que eu gosto sempre de desmistificar que não, que eu sou uma pessoa como eles, assim, porque você é o super-herói tal, porque você fez tal coisa na minha vida, né? Isso faz parte da construção do sujeito, nós não vamos entrar nisso aqui agora, até porque pro público leigo vai dar muita conversa, né? Pra gente não vai caber nesse episódio. Mas assim, amiga, e aí as pessoas falam, porque o psicólogo, ele substitui o amigo, porque a terapia substitui a mãe, tem mãe que fica muito brava, né, porque agora tudo é a psicóloga, e não, gente, o psicólogo, ele tem um papel muito bem delineado nessa relação, por mais que o paciente pense que eu sou amiga dele, não tem problema, isso não vai me atrapalhar de trabalhar, né? Eu não sou psicanalista pra falar, nossa, porque, enfim... não vamos entrar nisso também agora, em algum momento a gente traz um psicanalista aqui. E não tem problema que ele me enxergue como amigo, porque eu tenho um papel que é meu nessa relação. E quando a gente está num papo de amigo, o amigo não fala
Você tá bem? Como foi esse papo pra você? Né? E porque é transformador. Pra pessoa que foi entrevistada, com certeza aquela conversa com você talvez trouxe até um outro significado da história que ela contou. Trouxe pra ela. A gente precisa cuidar disso. E é só o psicólogo que sabe cuidar disso. O amigo não sabe, os pais não sabem. Né? Então, e talvez eu não sou da fenomenologia, mas essa nova história que fica nesse sujeito depois dessa conversa também dá um novo sentido e também é um fenômeno observável para nós e para ele, né? Então, que legal, é muito bonito de ver, né? Essa parte que você falou é bem importante, porque inclusive a gente teve que dar para a pessoa um termo, né, para ela assinar, aceitando que esse seria um trabalho transcrito e entregue para a professora, mas nada além disso, só para a professora, ninguém mais ia ler aquilo. E nesse termo tinha o número da minha professora e escrito, se a pessoa precisasse conversar após aquilo, ela podia entrar em contato a qualquer momento. Gente, isso responde a primeira parte da entrevista. João, bota aí em algum lugar, né? Que a Manu fala, é muito além, né? É muito além de muita coisa. Olha o cuidado, né? Estamos aqui. Né? A Manu ainda é uma estudante, ela ainda não está pronta. A gente sabe que a gente entrou aí, mexeu na sua vida, mas a gente está aqui para segurar isso se for necessário. Gente, se isso não. Isso é lindo. João! Ai, João, é lindo demais, né? É muito lindo. Que legal, Manu, que legal. Muito legal saber que na faculdade vocês já estão transformando vidas. Sim, a pessoa em que eu entrevistei falou muito de boa do assunto. Pra ela era algo, né, não era uma coisa meio... É porque é importante, marcante, né? na vida dela. Era um episódio marcante. Foi uma coisa que marcou a vida dela. Mas, do mesmo jeito, né, as outras pessoas, porque na minha sala tem 50 alunos e a minha professora faz isso todos os anos. Sim. Então, todos os anos ela faz isso. Então, pode ser que em algum momento alguém tenha ela recebeu um contato. Sim. Então, pode ser que isso tenha acontecido. E que bom, né, que a pessoa foi atrás e etc. E foi incrível. Manu, eu queria que você contasse pra nós um pouquinho como que foi chegar lá no curso de psicologia e entender que tem 3 grandes abordagens e como que elas funcionam, né? Eu sei que você tá no início do curso, mas eu sei também que você já viu como que isso vai funcionar. Conta um pouquinho pra gente. Tá. Desde o primeiro ano a gente já sabe, né, que existem 3 grandes abordagens, porém a gente só vai estudar, eu só estudei as grandes abordagens no segundo ano. Então no primeiro ano inteiro eu não tive nenhuma, né, e comecei a ter as 3, que é psicanálise, comportamental e humanismo. Então eu comecei a ter as 3 realmente bem aprofundadas no segundo ano, né. Aí no primeiro semestre foi só teoria, no segundo semestre foi teoria e prática. Então, foi quando eu tive mais contato, foi quando eu vi todas as premissas de todas as abordagens, foi quando eu vi ali, né, foi quando os professores falaram, você vai ter que escolher uma das 3. Foi ali que você entendeu. Sim. E como que você percebe? Conta a sua experiência com esse momento, ai meu Deus, eu vou ter que escolher, e a dos colegas, como que você percebe isso lá na sua sala? E tem muita gente na minha sala que, assim, tá com o pé no chão, falando, não, é isso que eu quero, é essa mesmo. Vou mudar. Vai ser essa, eu tenho certeza. Certo. Do mesmo jeito que tem outras pessoas, que no caso eu tô nesse grupo, de pessoas que não sabem ainda com toda certeza qual abordagem quer seguir, e esse tipo de coisa. Então, do mesmo jeito que tem gente meio perdida, né? Perdida, mas indecisa, né? Não sabe ainda, tá com o pé ali, um pé ali, um pé ali, um pé aqui. Tem gente que tá super decidida desde quando começou a ter, né? Chegou no segundo semestre do segundo ano, já sabia, não, isso primeiro, segundo ano. Então, eu sou a pessoa, no caso, que iria estar com o pé ali numa abordagem, com o pezinho ali em outra, com o dedinho ali naquela outra. Você quer dizer pra mim, então, que você entende que as 3 têm sentido? Sim, pra mim as 3 fazem muito sentido. A que eu mais me identifico, a que eu mais sinto que faça sentido pra mim é a humanista, né? Aí dentro da humanista tem outra sub-abordagem, que entre as 3 eu também tenho bastante dúvida. Então eu sou uma pessoa bem indecisa,
Certo, então quer dizer, vai ser 5 anos. Vão ser comigo. 5 anos ali, com um pé ali e outro pé aqui. Então tá bom, você falou da abordagem humanista, a gente sabe que tem um monte de coisa dentro dela, Sim. né? Inclusive a minha tá lá também. Prometo que eu não tô puxando saco, tá? Dentro do humanismo, o que você tem gostado? Dentro da humanista, né? Eu gosto muito da Gestalt e do Figura ACP. fundo, Sim, Tá. eu gosto muito da de ACP. que é a minha. Viu, gente? E acho que também o que faz muita diferença por eu gostar, o que tem uma grande influência, por eu gostar da teoria de humanista, seja porque eu faço terapia, né, na abordagem humanista, eu não sei se isso tem influência ou não, mas acho que pode ter um pouco. Tá, então dentro do humanismo você gosta da Gestalt e da ACP. Caso você não precise escolher agora, a gente vai aprendendo que até o final do curso, mesmo que você escolha uma para você estagiar, no final do curso você pode mudar quando você se formar, né? Mas se você tivesse que escolher entre uma das duas, eu gostaria que você me contasse qual das duas seria e por quê, né? Eu acho, não, eu escolheria a ACP. Tá. Eu escolheria a CP por vários motivos, né? Como eu disse antes, eu acho que eu tenho muita influência de gostar do humanismo por fazer terapia humanista, e especificamente em ACP. Então, acho que tem essa influência, e também porque eu passei por vários psicólogos. Eu passei por psicólogo comportamental, eu passei por psicanálise, eu passei por psicodrama. Então, assim, quando eu cheguei na psicóloga, eu cheguei na CP, aquilo fez total sentido, sabe? Quando eu cheguei ali com Ela não tava com o tablet na mão? Não tava com o tablet na mão. Não estava com o tablet na mão. Eu estava prestando atenção no que eu estava falando, estava me escutando e me ajudando, principalmente. Então, eu acho que é muita influência disso, sabe? E eu acho muito engraçado que eu sou a única pessoa da minha sala que gosta de ACP. E sou a única também, não, tem mais 2 pessoas que fazem terapia também em ACP, mas eu sou a única que gosta. Tanto é que quando a minha professora de humanismo estava dando de ACP, ela sempre falava, Manu, porque eu sou a única da sala que gosta, que faz sentido pra mim. Porque pras pessoas tem muitos conceitos que a ACP traz que não fazem sentido pra elas, sabe? Por exemplo, aceitamento incondicional. Aceitação incondicional. Aceitamento. Sim. Aceitação incondicional. Aceitação incondicional. É uma das coisas que foi o que mais questionaram, assim, minha professora no meio da aula, sabe? Como assim aceitar alguém incondicionalmente? Isso não é possível. Então, gente, mas vamos lá? Vamos e assim, que bom que você gosta de ACP, porque daí eu também posso cutucar, né? Vamos lá, como que não é possível, uma vez que mesmo que eu tenha uma abordagem mais diretiva, por exemplo, como a comportamental, por mais que eu tenha os meus conceitos enquanto pessoa, quando eu sento num consultório para atender um sujeito, não é a minha verdade que está ali. Esse cara, ele tem que ter minimamente aceitação por este outro sujeito que está ali. Né? Como que não é possível? E então, assim, as pessoas questionavam muito, né, quando a professora falava disso. E eu trouxe de exemplo a minha terapia. Eu falei, gente, é possível sim. É possível, e nunca me senti tão bem com um psicólogo como eu me sinto com a minha hoje, sabe? E as pessoas ficam, não, porque a terapia não vai pra frente, não vai resolver, não vai adiantar de nada. Eu fico, gente, resolve. Primeira coisa, né, que a gente precisa pensar. A psicologia é uma ciência e ela não é uma ciência irresponsável. Não seria uma terceira grande força, e dentro dessa terceira grande força não teria uma abordagem dessa se a gente não tivesse como provar que é eficaz. Porque tudo que é ciência é algo que eu consigo comprovar, né, a eficácia. Então, se existe, tá lá, dá certo para alguém. Sim. Né? Eu lembro que eu tive uma professora quando eu estava na graduação de psicologia, e ela não dava aula de abordagens, ela era humanista, essa professora, mas ela estava dando aula de políticas públicas. E como a abordagem é algo, como nós falamos, que fica muito na cabeça do estudante, né? E eu lembro dela dizer um dia, pro paciente tanto faz qual é a abordagem.
as 3 vão dar certo. Sim. O que você escolher dentro delas vai acontecer, porque é ciência. A gente está dizendo que dá certo, temos comprovação que vai dar. A abordagem, ela fala muito do profissional. Sim. Como esse profissional se sente à vontade para fazer o trabalho. Ele precisa comprovar por A mais B? De repente, para ele é interessante algo mais ligado a testes, né, que tem ali um documento físico. Isso fala do profissional e não da abordagem. Então, quando você se identifica, pode ser que você esteja se identificando porque você está passando por esse processo, pode ser que sim. E acho que tem sentido, porque para nós também é sempre melhor. O importante é estar em terapia. Mesmo eu sendo humanista, eu posso estar em terapia com um psicanalista. Mas é muito bacana, principalmente para um recém-formado, estar em terapia com alguém da sua abordagem, até porque vocês não têm experiência, né? E o seu processo vai te ajudar depois nos seus atendimentos. E se você se identifica com esta pessoa que está te atendendo e com essas ferramentas que estão fazendo sentido na tua vida, provavelmente essa abordagem é boa mesmo para você, né? Então, fiquem tranquilos, estudantes de psicologia, a ACP é eficaz sim, tanto quanto a psicanálise e a comportamental, e ela tá falando muito mais do seu funcionamento do que se dá certo ou não pro teu paciente, tá? O que mais que você gosta na ACP, além da aceitação incondicional? Acho que uma coisa que quando eu tava estudando que fez muito sentido pra mim foi incongruência e congruência, né? Tá. Que as outras abordagens trazem isso, né? Às vezes com outro nome, né? Com outro nome, mas também trazem. Sim. Porém, acho que é uma coisa que eu sempre, depois que eu estudei, eu tendo a reparar mais em mim, sabe? Se eu tô congruente, se eu não tô, como que tá meu self ideal e como que tá meu self real, se eles estão ali, né? Se tá muito longe, se tá muito perto, se tá quase ali. Então, depois que eu estudei isso, eu tendo a reparar mais esses processos em mim. Eu tento olhar mais pra mim, né? Acho que a psicologia, ela não é uma terapia, né? Eu lembro A faculdade não é uma terapia. Exatamente. Eu lembro que quando a minha professora chegou na sala no primeiro ano e perguntou assim, quem tá aqui pra se conhecer? E aí algumas pessoas falaram, eu. Aí a professora falou logo o seguinte, então vai fazer terapia. Porque você não é o lugar. Você não está fazendo psicologia pra se conhecer, né? Então, mas ela traz isso consequentemente, a gente se conhece. Em alguma medida traz, sim. Sim, então o curso fez com que eu parasse pra pensar muito, me analisar muito, né? Começar a olhar com mais cuidado para certos aspectos na minha vida. Não só o curso, a terapia é muito mais do que ver o curso, com certeza, mas o curso também. Então, nessa parte das abordagens, eu sempre tento reparar, sabe? Eu apesar de não gostar tanto, eu tento trazer muito pra minha vida coisas da comportamental. Tá. Que sabe, coisinhas pequenas de tipo reforço positivo, reforço negativo, esse tipo de coisa, de saber o que me reforça, do que não me reforça, porque no dia a dia essas coisas são importantes. Se eu estudar e se eu conseguir fazer 10 exercícios, depois que eu fizer 10 exercícios eu poder assistir 5 minutos de uma série que eu gosto, pra mim é reforçador, sabe? Ou poder fazer 5 minutos de meditação, ou poder comer um chocolatinho, sabe? Essas coisas. Então a gente acaba trazendo pra vida coisas que a gente aprende na faculdade. Tô dando exemplos bem bobos, né, de reforço. Mas é bom porque daí fica claro pra todo mundo, né, Sim. o que é. Tô dando um exemplo bem assim, né? Mas são coisas que a gente tende muito a trazer pra vida. E eu acho que da ACP eu trouxe isso. Eu trouxe a parte de congruência. Eu tendo sempre a tentar olhar pra mim e falar como que eu tô, mas isso eu aprendi na minha terapia, né? Eu sempre, quando tá acontecendo alguma coisa, eu tô com algum sentimento, eu tento sempre parar e olhar pro sentimento de verdade. Eu tô triste com a situação, tudo bem, mas porque tentar sempre ir na raiz do sentimento, né? E na causa dele, não só no sintoma. Então, autoconhecimento, né? Que é o que a terapia faz. Você parar pra pensar em você. As 3 fazem isso, cada uma a seu modo, né? E a incongruência, pra nós da ACP, é o que vai levar o sujeito ao adoecimento. Sim. Então, o que não quer dizer que a gente não considera a patologia,
já instalada. Porque às vezes as pessoas acham isso, é positivo demais, é filosófico demais, muito tópico. é muito tópico, porque só vai olhar coisa boa, então não vai tratar. Em nenhum momento o Rogers fala que a gente não vai tratar a patologia. É que não é o nosso ponto focal, como por exemplo a psicanálise, né? Adora procurar uma patologia e dizer o porquê que a patologia está lá. A gente não desconsidera a patologia, a gente não discorda da psicanálise, mas talvez não, o nosso foco tá bom, tem uma patologia. Mas mesmo o cara com uma esquizofrenia grave, ele tem uma potência também. Ele tem um ponto preservado. Seja quando ele produz uma arte, né? Ou quando ele tá num momento que ele tá mais lúcido, ele tem uma potencialidade e é isso que a gente vai explorar, né? Então, nós não vamos desconsiderar as outras coisas e é extremamente possível e viver, o próprio Rogers diz, né? A ACP, ela é mais que uma abordagem, porque ela é um jeito de você funcionar. E o seu paciente, ele melhora exatamente porque você funciona desse jeito. É um jeito de ser, né? Tem até um livro dele que chama Um Jeito de Ser. Então esse jeito de ser desse psicoterapeuta vai permitir que você seja quem você é, né? Que você seja, e aí a gente entra um pouquinho em você gostar da Gestalt também, porque a Gestalt vai trazer isso, olha, você é você e eu sou eu, né? E tem aí você, tem eu aqui, e se a gente não concordar tá tudo bem. Então elas se encontram nesse momento e é muito legal. A gente sempre puxa um saco pra nossa, mas calma, você tem tempo pra poder escolher a sua. Sim, acho que é bom falar isso pra todos os estudantes, né? Sim, fiquem tranquilos, tem tá tudo ainda bem, né? Enquanto tá estudando, procurem apenas estudar, mesmo que tiver uma abordagem já que vocês gostam, que daqui a pouco vem os estágios, vocês vão usar para estagiar, tranquilo, no final dá para mudar. Eu ouvi isso da Priscila no último ano. Kelly, calma, se você escolher e não for isso, depois você muda, tá tudo bem. Então fiquem tranquilos, repasso o conselho para vocês. Manu, muito obrigada por ter topado. Eu sei que não é fácil vir aqui, você sabe que é uma coisa que vai pro ar, todo mundo vai ver, que seus colegas da PUC vão ver. Não me lembro disso. Então obrigada por ter topado. Eu sei que não agradeço é por fácil. você me chamar. Você vai contribuir para muita gente que tá lá ou que pensa em fazer esse curso, né? Obrigada mesmo. Tá convidada pra gente ter um novo papo, falar de outras coisas também do curso, viu? Brigadão. E espero que você aproveite aí esse curso, que ele traga um futuro lindo pra você, né? Você ter certeza disso vai fazer toda a diferença na tua vida e que você consiga as coisas que você falou aqui. Eu preciso ser mais responsável, eu preciso pegar isso mais pra mim, né? Parabéns por estar em terapia. É isso mesmo, estudantes de psicologia, vocês precisam estar em terapia, tá bom? E é isso, gente. A gente está encerrando aqui então o primeiro quadro direcionado para estudante de psicologia do canal. Curta o vídeo, comente aí se vocês quiserem, viu? Compartilha com os colegas. Um beijo e até a semana que vem.